Meu chefe acabou com a minha promoção depois de 15 anos ralando muito, dizendo que eu não tinha perfil para ser vice-presidente e que eu devia ser grato pela experiência que a empresa me deu, então aceitei uma oferta de VP numa concorrente. 2 dias depois, tudo explodiu por lá. E aí, Reddit, o que acha disso? Passei 15 anos sendo aquele cara que todo mundo chamava quando a coisa ficava feia. Descobri que justamente por isso nunca me promoviam. Eu, 43 anos, homem. Fiquei 1 década e meia como coordenador regional sênior na Bridgewater Freight, virando o salvador da pátria nas crises, nevasca fechando estradas de montanha na alta temporada de envios, liga pro Cole, fumaça de incêndio impedindo metade da frota de voar no noroeste, chama o Cole logo, cliente grande de manufatura ameaçando pular fora porque algum chefe lá de cima vacilou na revisão da conta. O Cole resolve, relaxa, e eu resolvia mesmo, toda vez. Não porque queria elogio, mas porque eu realmente me importava com o trabalho. Tipo em fevereiro passado, quando meu chefe, o Warren, vice-presidente de operações, aquele que ficava me enrolando com a promoção há 2 anos, prometeu pessoalmente pro Hartley que a gente dava conta do aumento no volume de envios deles durante a expansão da produção. Ele fechou o acordo sem checar capacidade, sem olhar rotas, sem perguntar para quem entende de logística de verdade. Eu só soube 3 dias antes do início, quando o diretor de operações deles me ligou direto porque o Warren não respondia e-mail. Passei 72 horas refazendo escalas, negociando com transportadoras, montando um plano reserva que evitou perdermos um contrato de 28 milhões. O Warren apresentou para o conselho como se fosse ideia genial dele, levou bônus por isso. Eu tinha criado sistemas de roteamento do zero que economizaram milhões em multas e ineficiências para a empresa. Sistemas que o Warren nem saberia explicar se a vida dele dependesse disso. O Warren sabia de tudo. Via eu fazendo isso há anos, enquanto ele ficava em reunião de executivo levando crédito pela estabilidade que eu construía. O cara não organizaria nenhum enterro de 2 pessoas sem alguém segurando a mão dele, mas era vice-presidente de operações, e eu continuava coordenador regional sênior. Título bonito no papel até você ver que vinha com toda a responsabilidade, mas sem poder nenhum, todo o estresse, mas sem salário decente, toda a expectativa, mas sem reconhecimento. A promoção para VP ficava sendo prometida há 2 anos. 2 anos de só falta a aprovação do conselho. O momento tem que ser certo. Você é o próximo da fila com certeza. Comecei a documentar tudo lá pelo 6º mês. Não por paranoia, mas porque não sou burro. Diferença enorme. Toda conversa ia para uma pasta. Todo e-mail prometendo para o próximo trimestre era guardado. Convites de agenda, avaliações de desempenho, a vaga de VP aparecendo como item aprovado no orçamento projetado. Guardei tudo, naquela sexta às 3 da tarde, na sala de canto do Warren com plantas falsas e pôsteres motivacionais de trabalho em equipe. Vi ele dar a notícia como se estivesse lendo lista de compras. O conselho decidiu pausar a expansão de VPs, pressões econômicas, não é culpa de ninguém, coisas que acontecem, o blá 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 corporativo para fazer você se sentir ferrado, parecer acidente da natureza em vez de escolha deliberada. Pausar, repetir, minha voz tranquila, quase amigável. Aprendi que nada deixa a gente nervosa mais que ficar calmo quando espera uma explosão. Warren, você me disse que a promoção já estava aprovada. Me mandou convite de agenda há 3 semanas. Assunto planejamento de transição para VP. Ainda tenho aqui. Ele ficou sem graça por 1 segundo. Tipo, criança que esqueceu que o professor confere lição, mas se recuperou rápido, deu de ombros como se eu tivesse perguntado por que a máquina de salgadinho acabou o chocolate, em vez de por que 15 anos de promessa iam pro ralo. As coisas mudam, Cole, prioridades mudam, orçamentos são realocados, todo mundo tem que se adaptar. Adaptar. Essa palavra pegou diferente. Eu já vinha me adaptando há 15 anos, adaptando a fazer trabalho de 2 níveis acima do meu salário, adaptando a toda a emergência noturna que os executivos não davam conta, adaptando a ver gente menos qualificada subir porque jogava golfe com os caras certos ou tinha outras qualidades que o Warren valorizava. Perguntei sobre salário, se o cargo estava atrasado, pelo menos o pagamento podia refletir as responsabilidades que eu já assumia. A cara do Warren foi de deboche, quase rindo. Você é ótimo sendo o cara que a gente chama, Cole. Isso não é perfil executivo. As palavras doeram como tapa. 15 anos liderando em toda a crise que a empresa enfrentou. E no fim eu era só o cara confiável, não líder. Temos talentos novos chegando.
continuou ele, olhando o celular no meio da frase. Gente com pensamento moderno, visão estratégica. Você não tem direito a cargo só porque está aqui há muito tempo. Talentos novos, pensamento moderno, visão estratégica, todos aqueles termos vazios que na verdade queriam dizer tudo. Ele largou o celular, me olhou como se eu estivesse roubando o tempo dele e soltou a frase que fez tudo encaixar. Se não está gostando, sempre pode procurar outras opções. Mas se quiser ficar, seja grato pela estabilidade, continue fazendo o que faz. Ele se levantou, reunião encerrada. Você não é o futuro aqui. Cole, você é a infraestrutura. Fecha a porta ao sair. Olhei para o Warren, olhei de verdade e vi claro pela primeira vez. Não era orçamento, não era momento, era controle. Se me promovessem, teriam que me pagar o que valho. Se me mantivessem com fome e esperança, podiam sugar tudo de mim para sempre. E aquela vaga de VP não estava pausada. Meu instinto dizia que estava reservada. Algo mudou em mim ali. Nada dramático, só uma clareza estranha, como se eu estivesse vendo tudo por vidro sujo e alguém limpou de repente. Anos lidando com crise me ensinaram o valor de esconder o jogo, deixar eles acharem que venceram. A queda dói mais. Obrigado pela atualização, falei levantando. Voz calma, cara neutra. Sem dar nada para ele ler, o Warren acenou, achando que eu tinha engolido como esperado, sem ideia que ele mesmo acendeu o pavio da carreira dele. Saí da sala do Warren e fui direto para minha. Fechei a porta, sentei na mesa e comecei a pensar em todo o trunfo que eu tinha. A maioria no meu lugar iria para casa, reclamaria com a esposa, talvez começasse a procurar emprego devagar enquanto continuava dando o melhor, porque é assim que nos ensinam. Ser profissional, pegar o caminho alto, não queimar pontes. Mas ponte funciona dos dois lados. E tem ponte que precisa queimar para parar o tráfego. Meu celular vibrou. Mensagem da minha esposa, Megan. E aí, como foi? Tô tão animada por você. Fiquei olhando aquelas palavras um tempão. Pensei nas crianças em casa, provavelmente curiosas se o pai ia chegar com boa notícia. Pensei nos meus pais e na conversa do mês passado sobre remédios caros. Pensei em 15, anos de madrugadas e noites longas, jogos de futebol perdidos, promessas para Megan que ano que vem seria diferente. Não respondi ainda, precisava pensar. Comecei a abrir e-mails que ignorava há meses. Recrutadores, ex-colegas que foram para outras empresas, concorrentes que repararam no meu trabalho em congressos do setor. Todos dizendo mais ou menos a mesma coisa. Você tá desperdiçando tempo na Bridgewater. Eles não te merecem. Vem conversar quando quiser. Um recrutador tinha mandado 2 vezes, nos últimos 3 meses, sua palestra sobre gestão de crise no Summit de Denver é exatamente o que queremos para o nosso próximo diretor regional. Salário base a partir de 140, benefícios completos, opções de ações. Um ex-colega que saiu da Bridgewater há 5 anos e hoje comanda operações numa concorrente me procurou em agosto. Para de deixar o Warren levar crédito pelos seus sistemas. Aqui a gente te paga o que você vale e bota seu nome no seu trabalho. Eu recusava todos, porque acreditava na promessa, confiava que 15 anos de lealdade iam valer mais que tapinha nas costas e pedido para continuar esperando. Um e-mail me parou de vez. Tinha 3 semanas, esperando no inbox como se soubesse desse momento. Do Nathan. Eu conhecia o nome. Todo mundo na logística de cargas conhecia. Ele transformou a Apex de transportadora regional numa gigante que roubava mercado de empresas 3 vezes maiores. O cara era lendário por 2 coisas: excelência operacional e tratar as pessoas como gente de verdade, assunto simples. Topa uma conversa, abri, Cole, acompanho seu trabalho há anos. Suas estratégias operacionais na Bridgewater viraram referência nos nossos programas de contratação e treinamento. O protocolo de logística de inverno que você criou em 2019, a gente ensina para os novos coordenadores, se um dia quiser liderar num nível mais alto. Temos uma vaga de VP que precisa exatamente do seu instinto, sem direto, sem rodeios, só uma declaração de valor de alguém que realmente pesquisou a fundo. Digitei uma resposta antes que eu me convencesse do contrário. Nathan, obrigado por entrar em contato. Estou livre nesse fim de semana se você ainda tiver tempo. Mandei, às 15h38, exatamente 38 minutos depois que o Warren me disse para parar de agir como se eu merecesse algo. O Nathan respondeu em menos de 15 minutos. Amanhã de manhã, 9h30.
Sede da Apex. Tô esperando seu sim. Quando cheguei em casa naquela noite, a Megan olhou pra minha cara e já sacou que algo estava errado. As crianças estavam na outra sala, então ela me puxou pra cozinha e esperou. Contei tudo, a reunião, o Warren dando de ombros, a pausa que na verdade não era pausa, os comentários de que eu não tinha perfil de liderança, tudo mesmo. Ela não falou muito no começo, só ouviu. Quando terminei, fez uma única pergunta. O que você quer fazer? Quero parar de ser plano B de alguém. Ela acenou devagar. Então faz isso. Você deu 15 anos pra eles, Cole. Eles mostraram quem são. Acredita neles. Foi isso. 15 anos de casados. E ela ainda sabia direitinho quando empurrar e quando só me apoiar. Contei sobre o e-mail do Nathan, sobre a reunião no dia seguinte. Vai, escuta o que ele tem a dizer e fica de olho no trabalho. Às vezes a verdade aparece sozinha quando tudo começa a desmoronar. Fui dormir aquela noite sabendo que estava num cruzamento importante. Pela primeira vez em 15 anos, dormi bem de verdade. A sede da Apex parecia de outro planeta comparada ao prédio velho de tijolo da Bridgewater, com luzes fluorescentes piscando e carpete que não mudava desde a era Clinton. Lá era tudo vidro e aço, linhas limpas, moderno do jeito certo. Dava para sentir só de entrar no saguão que as coisas funcionavam como deveriam. A recepcionista me cumprimentou pelo nome antes mesmo de eu me apresentar na Bridgewater. A portaria não lembrava meu nome nem depois de 15 anos. O Nathan me encontrou do lado de fora da sala de reunião. Aperto de mão firme, olhar direto, zero enrolação. Era mais novo do que eu. Imaginava, uns 40 e poucos. Mas tinha a presença de quem conquistou cada pedaço da fama que tinha. Sem sorriso falso, sem papo furado sobre o tempo, sentamos e ele abriu uma pasta. Dentro tinham impressos de palestras que eu dei em congressos, diagrama de processo que apresentei num summit regional de logística, artigos que escrevi para publicações do setor, trabalhos que compartilhei porque eram bons de verdade, e trabalho bom acaba sendo notado. Acompanho o que você faz há anos, disse ele. O protocolo de logística de inverno que você mostrou na Conferência de Cargas do Oeste em 2019, a gente adaptou para as nossas operações e cortou multas por atraso em 60%, o framework de gestão de crise que publicou na Logistics Quarterly. Leitura obrigatória para os nossos novos coordenadores, você fica compartilhando boas práticas com o setor de graça enquanto a Bridgewater leva o crédito, mas nunca vão te dar autoridade para liderar, porque sua liderança ameaça a deles. Gente como o Warren precisa que você fique exatamente onde está para continuar fingindo que são eles que seguram tudo. Direto, honesto, sem aquele papo corporativo cheio de duplo sentido. Gostei disso. Você nem sabe o que rolou ontem. Falei, não preciso saber. Ele se encostou na cadeira. Conheço como empresas tipo Bridgewater tratam quem realmente faz elas darem certo. Confundem lealdade com fraqueza. Deixa eu adivinhar. Mais um atraso, mais uma desculpa de timing ou orçamento. Talvez uma sugestão para ter paciência. Quase isso. Me disseram que não sou material de liderança, só bom em operações. O Nathan quase sorriu. Não de deboche, só reconhecendo um padrão conhecido. Isso não é avaliação das suas habilidades, Cole. É eles protegendo a mediocridade deles. Não podem te promover sem expor o quanto contribuem pouco. Ele empurrou uma pasta pela mesa. Não era promessa. Não era convite para esperar aprovação de orçamento ou reunião de conselho. Era contrato impresso. Pronto para assinar, vice-presidente de operações regionais, autoridade total sobre equipe, estratégia e execução, salário 40% maior que o meu na Bridgewater, ações de desempenho que vestem em 3 anos, bônus de assinatura que quase me fez engasgar, e algo que nunca tive, liberdade para montar meu time sem interferência de quem não entende o trabalho. Li tudo. Parecia sólido. Mais que sólido, na verdade. Quando precisa de resposta. Hoje seria ideal, disse o Nathan. Mas entendo se precisar pensar. Não precisava pensar. Já tinha pensado durante 15 anos, peguei a caneta e assinei. O Nathan apertou minha mão. Mais uma coisa, se conhecer gente boa que merece mais do que a Bridgewater oferece, tô pronto para contratar. Talento bom costuma se juntar em volta de quem trata bem. Pensei no meu time. Os coordenadores sêniores que carregavam as contas operacionais mais pesadas há anos sem reconhecimento.
Os especialistas cujas soluções de logística economizaram centenas de milhares para Bridgewater enquanto os chefes levavam crédito, as pessoas firmes e confiáveis que seguravam a coordenação técnica que metade da gerência não entendia. Não fiz promessa nenhuma, nem precisava porque eu sabia algo que o Warren nunca sacou. Lealdade funciona dos dois lados e a Bridgewater estava acabando com uma enquanto dava a outra para quem não merecia nenhuma. Passei a tarde de domingo fazendo algo que nunca fiz na Bridgewater. Documentei minha saída direito. A maioria escreve 2 linhas de demissão e pronto. Eu fiz um memo de transição, profissional, completo, do tipo que parece útil na superfície, mas na real, expõe cada buraco que você vai deixar. O memo cobria tudo, processos operacionais críticos que criei e mantive, protocolos de roteamento de inverno e onde estava a documentação, cadeias de escalada com clientes e histórico de relações, acessos de sistema que eu controlava e como transferir, avaliações de risco para as próximas temporadas de envio, lacunas de conhecimento que precisariam ser preenchidas, renovações e negociações em andamento. No final, adicionei uma linha. Estou disponível para consultoria a $450 por hora, depois do período de aviso, caso precisem de ajuda com planejamento de transição ou continuidade operacional. Sabia que não iam pagar. Não era esse o ponto. O ponto era criar um rastro no papel, mostrando que tentei ajudar enquanto deixava cristalino o quanto de conhecimento da empresa estava saindo pela porta. Aí escrevi a carta de demissão, limpa, profissional, aviso de 2 semanas, não citei o Warren, não falei de promessas quebradas, não mencionei nenhum motivo real de estar saindo, mandei os 2 documentos no domingo à noite, 23h47, e-mail para RH, com cópia para o Warren, cópia oculta para o meu e-mail pessoal para guardar prova, às 23h52. Chegou um e-mail automático, sua conta na Bridgewater Freight foi desativada, 5 minutos, cortaram meu acesso em 5 minutos, 15 anos, e não esperaram nem até de manhã para desligar. Isso me disse tudo sobre como me viam. Não como ativo, como risco. No momento que virei inconveniente, o Warren ligou pro meu celular a 00.03, não atendi. Ligou de novo a 00.17, mais uma a 0034. Deixou voicemail que apaguei sem ouvir, mandou e-mail a 0118. Assunto urgente, preciso discutir imediatamente. Marquei como importante e fui dormir, desliguei o celular do trabalho e passei a manhã de segunda com a família, comendo panqueca e vendo desenho com as crianças, antes de ir pro meu primeiro dia na Apex. Meu primeiro dia na Apex começou às 8h32. Escritório novo, mesa limpa, janela com vista pro distrito, nenhuma crise me esperando quando entrei, nenhum voicemail desesperado de motorista preso em estrada de montanha, nenhum Warren rondando minha porta fingindo que era ele quem mantinha as coisas rodando. Mal tinha logado no sistema quando meu celular pessoal começou a vibrar sem parar. Uma sequência de notificações que mostrava que algo grande estava rolando na Bridgewater. A primeira mensagem era um e-mail encaminhado. Um dos meus coordenadores, seniores, tinha pedido demissão às 8h07, efetivo em 2 semanas. Ele uma vez me disse numa madrugada pesada: "Se você sair um dia, Cole, eu vou logo atrás. Só fico aqui porque você torna suportável." Nunca achei que era literal, pois era. Às 9h12, outro encaminhamento. Demissão de um segundo coordenador. Mais curta, mais fria. Zero tentativa de enfeitar com educação profissional. 2 frases. Estou pedindo demissão efetivo em 2 semanas. Favor processar meu pagamento final. Às 9h55. Um terceiro. Membro do time. Carta dele era a mais simples. Grato pela experiência. Hora de crescer em outro lugar. 3 demissões em 2 horas. Não falei nada para nenhum deles. Não recrutei. Não dei dica, não fiz nada além de sair, mas eles estavam esperando alguém ir na frente. Meu celular tocou às 10h23. Warren, quase deixei cair na caixa postal, mas quis ouvir que abordagem ele ia tentar. Cole, sem oi, só meu nome, como acusação. Precisamos falar sobre o que você fez. Warren, 3 demissões nessa manhã, 3 coordenadores sêniores. O RH já tá perguntando se você conversou com eles. Eles são adultos, tomaram decisão própria. Espera aí. Barulho de digitação, vozes abafadas ao fundo. Não se faz de bobo.
Você sai domingo à noite e na segunda meu time inteiro de operações pede pra sair. Isso fica feio. E você sabe, te mandei um memo detalhado de transição. Um memo. Ele riu sem graça. Alguém bateu na porta dele. Agora não, Cole. Você acha que um memo cobre 15 anos de... Olha, não tô te acusando de nada. Mas isso parece combinado. Mantive a voz tranquila. Se acha que tem base pra processo, entra com ele. Não me obriga a piorar isso. O conselho tá furioso. O RH tá literalmente na minha sala agora documentando tudo. Quando perguntarem por que isso aconteceu, vou contar o que vi. Isso fica feio. E você sabe, não leva nada nosso com você. Você devia contar a verdade pra eles, Warren, que teve 15 anos pra reter quem construiu os sistemas dele. A voz dele ficou mais gelada. Para de falar como se não. Entendesse? Você saiu. Sabotou a transição. Isso são fatos. Quando o conselho perguntar sobre falhas operacionais, vou garantir que entendam de onde veio. Tem mais alguma coisa? Tem. Ele parou. O celular dele apitando no fundo. Gente, fala. Isso te acompanha. Quer mesmo seu nome ligado a uma saída assim? Documentei meu trabalho, ofereci apoio na transição e segui em frente. Se a empresa não funciona sem uma pessoa, isso é problema estrutural que você devia ter resolvido anos atrás depois de tudo. Que fizemos por você. A voz dele falhou um pouquinho. Tô tentando te proteger aqui. Entra numa chamada com o RH. Diz que não recrutou ninguém. Fala que não sabia que iam sair. Não, Cole. Isso pode ficar feio de verdade. Feio mesmo. Não diz que não avisei. Você vai ouvir de gente que escreve e-mail. Clicou. A Megan ergueu o olhar do café. Tinha escutado o tom da minha voz da outra sala. Warren, tentando me assustar. Disse que eu roubei os funcionários dele, você roubou. Não, eu saí. Eles vieram atrás. Diferença grande. Ela me olhou nos olhos. Você tá bem? Tô ótimo. Ele tá blefando. E mesmo se não estiver, documentei tudo. Ótimo. Então deixa ele tentar. A parte que ninguém conta sobre como as coisas desabam é que não explode. Só começa a falhar devagarinho. Um e-mail sem resposta porque ninguém sabe quem cuida daquela conta. Um envio atrasado porque o conhecimento das rotas alternativas saiu pela porta. Uma pergunta de cliente quicando entre 4 pessoas. Nenhuma com o histórico para responder direito. Na terça eu já recebia mensagem de gente que não falava há anos. Pessoas olhando para sistemas que não entendiam e problemas que não resolviam. As mensagens todas com o mesmo clima. Pânico disfarçado de pergunta profissional. Cole. Ninguém sabe como funciona o protocolo de desvio de inverno. O Warren tá tentando recriar do zero pelas suas anotações. Mas falta contexto. A cadeia de escalada com transportadoras não tá funcionando. Perdemos 3 prazos prioritários. E, clientes ligando direto pro executivo, o representante do Hartley ligou gritando. Ninguém conhece os procedimentos de contato reserva deles. O Warren mandou ligar amanhã. Não respondi. Já sabia o que acontece quando arranca a espinha de um sistema que a liderança nunca se deu ao trabalho de entender. Na quarta veio a primeira reclamação pública de cliente. Uma fabricante postou num fórum do setor sobre envio atrasado que a Bridgewater não explicava. O novo coordenador roteou por uma transportadora que eu tinha vetado depois de 2 falhas graves no inverno. A informação estava na documentação de passagem, até destacada. A transportadora perdeu a janela de entrega por 9 horas. Cliente de 37 milhões mandou reclamação formal para o time executivo. 41 mil em multas. Aí o Warren cometeu o primeiro erro de verdade. Não a falha de roteamento, isso era incompetência. O erro foi quem ele colocou para resolver, a coordenadora de suporte interina. Alguém do grupo de analistas, de repente, em reuniões de planejamento de emergência, tomando decisões de roteamento, atendendo o cliente. O Warren vendeu como cobertura operacional temporária, mas todo mundo que enxergava sabia o que era na real. A mesma analista que passava na frente da sala dele há 1 ano. Aquela que ele acompanhava com o olhar quando achava que ninguém notava. Analista de operações estratégicas no papel, 18 meses de casa, 0 experiência prática em logística. E agora, comandando operações de crise, o pessoal começou a comentar. Quem ficou trocando figurinha, ela chegava por volta das 10, saía às 16h30, tomava decisão em tempo real que custava milhares por erro. E o Warren cobria cada um. O segundo desastre foi pior porque era evitável.
Documentei um fechamento de rodovia que ia impactar 3 corredores principais de envio. Montei rotas alternativas, coordenei com transportadoras, criei protocolos reserva, as anotações claras, soluções prontas, bastava seguir o plano. Ela viu as anotações, achou as rotas, alternativas ineficientes e mandou os caminhões pela rodovia principal. Enfim, pegaram obra e ficaram parados 14 horas, 3 entregas perdidas, 68 mil em multas somadas. Quando o time de operações tentou explicar por que os protocolos existiam, o Warren calou todo mundo, mandou e-mail para a empresa toda elogiando a mão firme dela nos desafios da transição, enquanto corria nos bastidores para conter o estrago. 9 dias corridos depois que saí, mais 2 coordenadores pediram para sair, os 2, citando preocupações com gestão, os 2 com mais de 5 anos de Bridgewater. O terceiro desastre veio do Hartley. Ela mandou e-mail para o diretor de logística deles querendo passar confiança, mas mostrou o quanto não entendia da conta, inverteu prioridades de envio, citou protocolos que a gente nem usava, prometeu capacidade que não tínhamos. O diretor encaminhou para 3 pessoas com uma linha. Quem é essa pessoa e por que ela toma decisão sobre nosso roteamento? Aquele e-mail chegou no time, executivo da Bridgewater em 1 hora, confiança do cliente evaporando, métricas operacionais despencando, time sangrando talento, e a solução do Warren era manter a mesma pessoa sem qualificação, enquanto esperava o sangramento parar sozinho. 12 dias corridos depois que saí veio o golpe final. Hartley rescindiu o contrato, 28 milhões anuais fora. Um segundo cliente grande veio atrás 3 dias depois, suspendeu o contrato pendente revisão operacional, depois cancelou de vez. 31 milhões anuais. O setor fala, quando uma coordenadora grande de cargas implode, todo mundo sabe em 48 horas, clientes que consideravam Bridgewater de repente ficaram preocupados, negócios que estavam 90% fechados desmoronaram, concorrentes começaram a circular e as demissões continuaram. 15 dias corridos depois que saí, mais uma saída, dia 16, mais 2, dia 19, ainda sangrando. No fim da terceira semana, 9 pessoas-chave tinham ido embora, as que sabiam como as coisas realmente funcionavam. O Warren seguia, mandando e-mail para a empresa toda falando de perseverança, trabalho em equipe e como o time de transição estava fazendo ótimo trabalho em circunstâncias difíceis. Ninguém mais acreditava, nem funcionários, nem clientes, nem conselheiros fazendo perguntas diretas sobre o que diabos estava acontecendo. O colapso não foi dramático, foi sistemático. Um prazo perdido virou 3, virou 10. Um cliente perdido virou 2, virou 5. Uma demissão virou 3, virou 9. Em algum lugar nessa conta toda, Bridgewater passou de operação estável para empresa em crise. Tudo porque o Warren passou 15 anos priorizando as coisas erradas. A segunda ligação veio 3 semanas depois que ele me disse que eu não era material de liderança. Quando vi o nome dele às 14h47 numa quinta, já sabia exatamente o que era. Tava esperando, acompanhando o desmoronamento de longe e imaginando quanto tempo, até o pânico vencer o orgulho, deixei tocar 3 vezes. Não por raiva, só quis que ele sentisse cada segundo daquele peso. Warren Cole. A voz dele tinha mudado, menos controlada, mais crua. Som de quem passou a semana apagando incêndio e finalmente admitia que não dava conta. Precisamos conversar. Tá bom. Silêncio como se esperasse que eu preenchesse o espaço ou facilitasse. Não fiz pessoalmente. Posso ir até você onde quiser hoje, amanhã, quando der? Warren se oferecendo para vir até mim. Warren que nunca saía da sala para ninguém abaixo de executivo. Telefone tá bom? O que precisa? Ele respirou fundo. Precisamos de você de volta, Cole. Operações em crise, clientes grandes em revisão. Hartley rescindiu, estamos perdendo clientes e eu não. Ele parou, se recompôs. O conselho quer restabelecer sua promoção para VP imediatamente. Papelada pronta até segunda. Não respondi. E vamos ajustar o pacote salarial, aumento significativo acima do que conversamos, opções de ações, bônus de desempenho, o que você ganhar na Apex. A gente cobre com 20% a mais. 20%, 3 semanas atrás, eu não era material. Executivo,
Agora tinha 20% a mais que salário de concorrente sobrando. Também vamos reestruturar sua autoridade, controle operacional total, sem supervisão. Você reportaria direto para o conselho, não passando pela minha sala, decisão final em tudo regional, a promoção que ele balançou 2 anos, o salário que jurava não existir, a autoridade que passou 15 anos garantindo que eu nunca tivesse tudo isso agora, só volta e arruma o que a gente quebrou. Warren, te mandei um memo completo de transição. Há 2 semanas você leu, pausa, a gente revisou, mas você entrou em contato sobre a oferta de consultoria, 450 por hora para ajudar na passagem. Tava no memo também, Cole. A gente não precisa de consultor. Precisa de você de volta no cargo, liderando o time. Eu não tenho mais cargo lá. Pedi demissão. Sou VP na Apex agora. Então vamos equiparar o cargo. Vice-presidente pleno de operações, não coordenador, não líder regional. O cargo de verdade. Aquele que você devia ter tido há anos. Devia ter tido há anos. Ele falou mesmo. Se eu devia ter tido há anos porque não tive, silêncio. Daquele pesado que mostra que alguém caiu na própria armadilha. As coisas mudaram agora. A situação é outra. Quer dizer que vocês precisam de mim agora. Isso que mudou. 3 semanas atrás vocês me tinham e não queriam pagar. Agora não têm e pagam qualquer coisa. Isso não é mudança no meu valor. Warren, é você finalmente entendendo o que eu valia o tempo todo. Cole, por favor. Vamos só conversar sobre isso. 30 dias. Volta por 30 dias. Ajuda a estabilizar. Treina os novos coordenadores. Depois, se ainda quiser sair, a gente combina uma transição que faça sentido. 30 dias. Me colocar de volta no prédio. Me enterrar em emergências. Deixar culpa e obrigação fazerem o serviço. 30 dias viram 60, viram para sempre. Não tô interessado em voltar, Warren. Nem por 30 dias, nem por dinheiro nenhum. Tô construindo algo na Apex. Algo que realmente valoriza o que eu faço. O time interino tá sendo reestruturado. Vamos trazer coordenadores experientes, gente que realmente conhece os sistemas. Você não ia precisar lidar com bagunça da transição. Time interino, não dela especificamente. Só vago o suficiente para soar decisão de negócio, enquanto admitia que a solução dele deu errado feio. Isso é decisão interna de equipe, Warren. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Ele parou. Olha, sei que cometi erros. Sei que o timing foi ruim. Sei que devia ter lidado diferente com sua promoção. Mas a gente pode consertar isso. Pode fazer ficar certo. Não, vocês não podem fazer ficar certo. Podem fazer ficar lucrativo para mim. Talvez caro para vocês. Com certeza. Mas certo não dá mais. Essa chance acabou 3 semanas atrás, quando você disse que eu não era material de liderança. Cole, te mandei o memo de transição, ofereci consultoria a preço justo, vocês têm opções para seguir em frente, só que nenhuma inclui eu voltar. O conselho tá fazendo perguntas sobre as saídas, sobre os contratos, vão trazer auditores. Vão querer saber por que isso aconteceu. O que eu vou contar para eles? Senti algo frio no peito. Ele tentando fazer a investigação dele parecer problema meu. Conta a verdade. Conta que teve 15 anos para promover quem construiu a estabilidade dele e escolheu não fazer. Conta que priorizou outras coisas. Conta o que quiser. Warren, não tenho nada para esconder. Não foi isso que eu quis dizer. Não era o que eu quis dizer. Só eu sei o que você quis dizer. E a resposta continua. Não. Boa sorte. Na transição, desliguei antes que ele respondesse. A Megan mandou mensagem naquela noite, você tá bem? Tô. O Warren ligou, ofereceu tudo, recusei. Ótimo. Você merece mais que tudo de gente que devia ter te dado algo quando importava. Ela sempre certa. O que eu não sabia naquela ligação era que o conselho da Bridgewater já tinha começado a fazer as perguntas que o Warren temia. Quando perde quase 60 milhões em contratos em 3 semanas, o conselho fica curioso. Quando 9 funcionários-chave saem, no mesmo período fica investigativo. A empresa trouxe auditores externos no dia seguinte à ligação do Warren. Resposta padrão de crise. Procuravam falhas operacionais, quebras de processo, qualquer coisa que explicasse o colapso. O que encontraram foi um padrão. O Warren tomando decisões de equipe e promoção que não batiam com métricas de desempenho, projetos dados pra gente sem qualificação, altos desempenhos ignorados, recursos alocados de jeito que não fazia sentido operacional. Quando começaram a olhar registros de e-mail, acharam padrões de comunicação que acenderam alerta imediato.
Nada que eu mandei, nada que vazei, só diligência corporativa normal, descobrindo o que acontece quando gente fica descuidada com sistemas da empresa. O time jurídico do conselho entrou na dança. RH abriu investigação formal, daquele tipo que rola quando a empresa quer entender se decisões de liderança foram por motivo de negócio ou pessoal. Soube de tudo isso depois por gente que ainda estava na Bridgewater vendo o estrago. 4 semanas depois que o Warren disse que eu não era material de liderança, o RH da Bridgewater ligou pedindo se eu participava de entrevista de saída, procedimento padrão. Disseram, só tentando entender as demissões recentes. Quase disse não. Mas algo me fez aceitar. A entrevista foi feita por empresa externa, não o RH interno da Bridgewater. Isso já contava o quanto a coisa tinha ficado séria. A entrevistadora era profissional, detalhista, fez perguntas boas. Sobre minha decisão de sair, a maior parte era padrão, salário, ambiente de trabalho, relação com gestão. Aí perguntou sobre a promoção para VP, mantive nos fatos, contei da linha do tempo de 2 anos, dos atrasos repetidos, da reunião onde o Warren disse que o cargo estava pausado, mencionei o convite de agenda que ele mandou 3 semanas antes com o título Planejamento de Transição para VP e como isso não batia com a história de pausa do conselho. Aí perguntou se eu tinha preocupação com processos de tomada de decisão na Bridgewater. Pensei na analista chegando tarde, saindo cedo, produzindo quase nada, de algum jeito protegida, nos olhares do Warren acompanhando ela passar pela porta de vidro, nela sendo empurrada para o meu cargo sem experiência operacional nenhuma. Mais que ver o Warren defendendo ela enquanto a empresa sangrava dinheiro, sobre 15 anos de decisões sem sentido comercial, vocês deviam revisar conflitos de interesse em decisões de equipe e promoção. Falei com cuidado, especialmente em volta do cargo de VP e das nomeações operacionais interinas depois. Foi só isso, uma linha, sem acusação, sem detalhe, sem drama, só observação profissional que qualquer investigador decente ia seguir. A entrevistadora anotou, agradeceu o tempo, ligação acabou, voltei para o trabalho na Apex e nem pensei muito nisso. 2 semanas depois, o Warren foi demitido. Não saiu quietinho, não transição elegante, demitido por justa causa. O comunicado oficial falou em conduta incompatível com valores da empresa e responsabilidades fiduciárias. Gente do setor completou os buracos, a investigação descobriu um relacionamento, a coordenadora interina empurrada para operações, nome dela era Maia, contratada como analista de operações estratégicas 18 meses antes, e o rastro de auditoria mostrou tratamento preferencial desde o dia 1. Correntes de e-mail onde o Warren falava do avanço da carreira dela, inclusive referências explícitas a planejar promoção assim que conseguisse fabricar credenciais suficientes para defender, padrões de agenda com reuniões privadas sem relação com o negócio da empresa, relatórios de despesa que levantavam dúvida, registros de comunicação que tornavam o relacionamento inegável, os e-mails onde o Warren me chamava de marcador de lugar, as atribuições aceleradas de projetos sem sentido operacional, tudo provando que as decisões dele não eram sobre negócio. A Maia sumiu no mesmo dia, cargo eliminado, e ninguém parecia muito abalado. Última notícia que tive, ela explicando o buraco no currículo para recrutadores que já tinham ouvido a história, logística de cargas é mundo pequeno, notícia corre rápido, o Warren tentou brigar contra a demissão, fez barulho de processo por dispensa injusta, os advogados do conselho responderam com um resumo detalhado de tudo que acharam. Ele desistiu do processo em 1 semana, jogada inteligente, a única em anos. A esposa dele pediu divórcio 3 semanas depois. Aparentemente contratou investigadores próprios assim, que a auditoria da empresa começou a virar notícia. Afinal, o conselho não é o único que liga para a documentação. Adivinha quem não era material de liderança, mas pelo menos manteve o emprego? Adivinha quem não era material de liderança, mas pelo menos manteve o emprego? Pois é, o Warren acabou se tornando uma piada no setor. Daqueles casos que viram lenda urbana em conferências de logística, contados em voz baixa entre copos de cerveja morna e cartões de visita trocados às pressas. Você ouviu sobre o VP que implodiu uma empresa inteira por causa de um caso mal disfarçado? Diriam, e todo mundo acenaria, sabendo exatamente de quem falavam. Mas eu estava bem longe disso tudo, construindo algo novo na Apex, onde as coisas funcionavam de um jeito que me fazia questionar por que diabos eu tinha perdido 15 anos na Bridgewater.
Vamos rebobinar um pouco porque a história não para na demissão do Warren. Na verdade, é aí que ela começa a ficar interessante de verdade. Como se o universo decidisse equilibrar as contas depois de tanto tempo me ferrando. Depois da ligação com o RH e da investigação que selou o destino do Warren, as coisas na Bridgewater continuaram a desabar como um castelo de cartas em vento forte. Não foi imediato, não foi cinematográfico com explosões e gritaria, mas sim um declínio lento e inexorável, daqueles que você vê se aproximando, mas não consegue parar porque a fundação já estava podre há anos. Eu soube dos detalhes por meio de mensagens esporádicas de ex-colegas que ainda estavam lá, aqueles que não pularam fora logo de cara, mas que agora estavam atualizando currículos em horários de almoço estendidos. Um deles, o Mark, que era especialista em roteamento de cargas pesadas, me mandou um e-mail uma semana depois da demissão do Warren. Cole, você não vai acreditar no que rolou na reunião de emergência do conselho ontem. Eles trouxeram um consultor externo, um cara de terno caro que parecia saído de um filme de Wall Street. E ele basicamente disse que a empresa precisa de uma reformulação total nas operações. Mencionaram seu nome umas 10 vezes, tipo, se tivéssemos retido talentos como o Cole, isso não teria acontecido. O novo VP interino, um sujeito que veio de fora, tá perdido, pedindo pra gente explicar protocolos que você criou do zero. É hilário e triste ao mesmo tempo. Hilário e triste, sim. Resumia bem. Eu respondi ao Mark com algo curto, profissional. Boa sorte por aí, cara. Se precisar de uma recomendação, me avisa. E não era por rancor que eu não me aprofundava. Era porque eu já tinha virado a página. Na Apex, meu primeiro mês foi uma revelação. O Nathan não mentiu quando disse que eu teria autoridade total. Minha sala era no andar executivo, com vista para o skyline da cidade, e não aquelas janelas embaçadas da Bridgewater que davam para um estacionamento lotado de caminhões enferrujados. Logo no primeiro dia, depois de uma reunião de onboarding rápida e eficiente, nada daquelas sessões intermináveis de PowerPoint que o Warren adorava, o Nathan me apresentou ao time. Eram 12 pessoas no departamento de operações regionais, uma mistura de veteranos calejados e jovens talentosos com ideias frescas, mas todos com uma coisa em comum: respeito mútuo. Não tinha aquela hierarquia rígida onde você precisava beijar anéis para subir. Ali, ideias valiam mais que títulos. Meu primeiro projeto foi revisar o protocolo de logística de inverno, inspirado no que eu tinha criado na Bridgewater, mas adaptado para a escala maior da Apex. Na Bridgewater, eu fazia isso sozinho, às vezes até altas horas da noite, com o Warren aparecendo no dia seguinte para levar o crédito. Aqui eu montei uma equipe de 4 pessoas, 2 analistas de dados, um especialista em meteorologia aplicada e uma coordenadora de transportadoras externas. Passamos 2 semanas mapeando rotas alternativas, simulando cenários de nevascas e incêndios florestais, integrando IA para prever interrupções em tempo real. Usei o framework que publiquei na Logistics Quarterly anos atrás, mas refinei com dados da Apex. O resultado? Um sistema que reduziu projeções de atrasos em 45% para a próxima temporada. E o Nathan apresentou no conselho como iniciativa liderada pelo Cole e sua equipe. Meu nome lá, em negrito, com crédito para cada membro do time. Foi a primeira vez em 15 anos que eu me senti visto de verdade, não como uma engrenagem invisível, mas como um motor que impulsionava tudo. Enquanto isso, na Bridgewater, o vácuo deixado pela minha saída e pelas demissões em massa começava a sugar mais do que contratos perdidos. O novo VP interino, vamos chamá-lo de Greg, um cara com MBA de Harvard, mas zero experiência prática em logística de cargas, tentou implementar mudanças radicais para modernizar as operações. Ele trouxe consultores caros, daqueles que cobram fortunas por relatórios cheios de buzzwords como sinergia disruptiva e agilidade escalável. Mas sem o conhecimento tribal que eu e meu time antigo carregávamos, tudo virou caos. Um exemplo. Eles tentaram automatizar o roteamento de envios usando um software off-the-shelf, sem customizar para as peculiaridades das rotas montanhosas do Noroeste. Resultado? Na primeira nevasca leve da temporada, metade da frota ficou presa em estradas secundárias que o sistema indicou como ótimas, mas que eu sabia serem traiçoeiras por causa de curvas fechadas e acúmulo de gelo. Perderam 2 dias de entregas, multa somando $120 mil, e um cliente de manufatura, ironicamente um que eu tinha salvado anos antes, ameaçou pular para a Apex. Eu soube disso porque o diretor deles me ligou diretamente. Cole,
Ouvi que você tá na Apex agora. Aquela bagunça na Bridgewater, estamos considerando opções. Topa uma conversa? Topava, claro. Não era vingança, era negócio. Eu marquei uma reunião virtual com o time de vendas da Apex. Preparei uma apresentação mostrando como nossos protocolos de inverno eram superiores. E fechamos o contrato em uma semana. 15 milhões anuais transferidos da Bridgewater para nós. Foi o primeiro de muitos. Nos meses seguintes, mais 3 clientes grandes migraram, citando instabilidade operacional na Bridgewater como motivo principal. Cada um deles mencionava meu nome nas negociações, dizendo coisas como: se o Cole tá liderando aí, sabemos que as coisas vão rodar lisas. O Nathan me deu um bônus extra por isso, e eu usei parte para pagar as contas médicas dos meus pais, que estavam apertados com remédios caros. A Megan sorriu quando viu o depósito. Finalmente, Cole, você merece isso. Mas vamos falar da família, porque a vingança corporativa é legal, mas o impacto pessoal é o que realmente conta. Depois de 15 anos na Bridgewater, eu mal via as crianças. Jogos de futebol perdidos, aniversários encurtados por chamadas de emergência, noites em que chegava em casa exausto e mal conseguia ler uma história para dormir. Na Apex, o equilíbrio era real. O Nathan incentivava horários flexíveis, e eu comecei a trabalhar de casa 2 vezes por semana. Meu filho mais velho, o Jake, de 12 anos, tinha um torneio de basquete no final de semana seguinte à minha entrada na Apex. Pela primeira vez em anos, eu não só fui, como treinei com ele na quadra de casa na véspera. Ele marcou 18 pontos, e no caminho de volta, me olhou no carro e disse: "Pai, você tá diferente, tipo, mais feliz." Aquilo me acertou como um soco no estômago, porque percebi o quanto eu tinha sacrificado sem necessidade. A Megan e eu reconectamos de um jeito que não acontecia desde os primeiros anos de casados. Jantares sem interrupções, passeios de fim de semana, até uma viagem curta para as montanhas, onde alugamos uma cabana e passamos dias sem pensar em logística ou crises. Enquanto minha vida florescia, a Bridgewater continuava a afundar. O conselho, depois de demitir o Warren, trouxe um CEO interino para tentar salvar o barco. Ele cortou custos drásticos. Demissões em massa no administrativo, redução de frota, renegociação de contratos com fornecedores que eu tinha mantido estáveis por anos. Mas sem a expertise certa, eles erraram feio. Um fornecedor-chave de transportadoras aéreas, que eu negociava anualmente com base em relacionamentos pessoais, aumentou preços em 25%, porque o novo time da Bridgewater tentou jogar duro sem entender o mercado. Resultado: custos operacionais subindo enquanto receitas caíam. As ações da empresa, que eram negociadas em bolsa pequena, despencaram 35% em 3 meses. Analistas do setor publicaram relatórios chamando a Bridgewater de exemplo clássico de falha em retenção de talentos-chave, citando anonimamente fontes internas que apontavam para a gestão tóxica e favoritismo como culpados. Eu comecei a recrutar na Apex. Não ativamente, no sentido de roubar gente da Bridgewater, mas quando ex-colegas me procuravam, se procuravam, eu avaliava com justiça. O Mark foi o primeiro. Ele ligou uma tarde, voz cansada. "Cole, não aguento mais. O Greg tá mandando a gente usar um app novo que trava toda hora e ninguém sabe consertar. Posso mandar meu currículo?" Eu o entrevistei pessoalmente. Vi que ele ainda tinha o fogo nos olhos e o contratei como coordenador sênior. Em 2 semanas, ele já estava implementando melhorias no nosso sistema de roteamento, economizando milhares em combustível. Depois veio a Sarah, uma das especialistas em compliance que tinha ficado para trás. Eles cortaram meu bônus pela metade, Cole, e ainda esperam que eu resolva multas que eles mesmos causaram. Ela se juntou ao time, e juntos criamos um protocolo de auditoria interna que virou padrão na Apex. No total, em 6 meses, recrutei 5 ex-colegas da Bridgewater. Cada um trouxe conhecimento valioso, e o Nathan aprovou todos dizendo: "Talento atrai talento, Cole. Você tá montando um Dream Team aqui." Nossa divisão de operações regionais cresceu 20% em eficiência. Fechamos parcerias com novas transportadoras. Expandimos para rotas internacionais que a Bridgewater nunca ousou tocar. Eu dei palestras em mais conferências, agora como VP da Apex, e as perguntas do público mudaram. Em vez de "como você lida com crises na Bridgewater?", era "qual o segredo do sucesso na Apex?". Eu respondia sempre com honestidade. Valorize as pessoas que fazem o trabalho real. Dê crédito onde é devido
pague o que valem e dê autoridade para liderar. Mas nem tudo era rosas. Teve um momento, uns 4 meses depois da minha saída, em que o passado bateu a porta de novo. Recebi uma carta registrada do departamento jurídico da Bridgewater, alegando que eu tinha violado uma cláusula de não concorrência no meu contrato antigo. Era blefe puro, porque eu nunca assinei nada que me impedisse de trabalhar em concorrentes. O Warren sempre prometia contratos melhores, mas nunca entregava. Meu advogado na Apex riu quando viu. Isso é desespero, Cole. Eles não têm base. Respondemos com uma contra-notificação, listando todas as promessas quebradas de promoção e o memo de transição que eu enviei, provando que saí de forma profissional. Eles desistiram em 2 semanas, provavelmente porque o conselho já tinha problemas maiores para lidar, como uma ação coletiva de acionistas alegando má gestão. O Warren, últimas notícias que ouvi, ele estava trabalhando como consultor freelance, daqueles que cobram por hora para dar conselhos que ninguém quer ouvir. A ex-esposa dele levou a casa, os filhos mal falavam com ele e o setor o evitou como praga. A Maya, a analista, sumiu do radar. Rumores diziam que ela tentou entrar em outra empresa de logística, mas as referências da Bridgewater foram, digamos, honestas demais. Eu não desejava mal a ninguém, mas também não sentia pena. Eles colheram o que plantaram. 1 ano depois da minha saída, a Apex me promoveu a VP Sênior de Operações Globais. Salário dobrado, ações que valiam uma fortuna e uma equipe de 50 pessoas sob meu comando. Eu olhava para trás e via aqueles 15 anos na Bridgewater não como desperdício, mas como lição. Aprendi a valorizar meu valor, a não aceitar migalhas, a construir pontes que valem a pena e queimar as que levam a lugar nenhum. A Megan e eu compramos uma casa maior, as crianças estavam em escolas melhores e eu finalmente podia dizer: eu sou o futuro aqui. Mas a história não para aí. Vamos aprofundar nos detalhes do que rolou nos meses seguintes, porque cada pedaço dessa jornada tem camadas que merecem ser exploradas. Por exemplo, logo após recrutar o Mark, enfrentamos nossa primeira crise real na Apex. Uma greve de caminhoneiros em uma rota-chave no meio-oeste, coincidindo com uma tempestade de neve que fechou aeroportos. Na Bridgewater, eu teria lidado sozinho, ligando para contatos às 3 da manhã, improvisando rotas com papel e caneta. Aqui, convoquei o time às 22 horas para uma call virtual. O Mark sugeriu uma parceria com uma transportadora ferroviária que eu não conhecia. A Sarah verificou compliance em tempo recorde. E um analista jovem usou dados de satélite para mapear desvios. Resolvemos em 12 horas, sem perdas significativas. O Nathan mandou um e-mail para toda a empresa. Graças à liderança do Cole e sua equipe, evitamos um desastre. Isso é o que chamamos de excelência operacional. Comparado a Bridgewater, onde o Warren teria apresentado como ideia dele, isso era refrescante. E os clientes notaram. Um deles, uma gigante de e-commerce que migrou da Bridgewater, nos deu um contrato exclusivo de 50 milhões anuais, citando confiança inabalável na equipe da Apex. Eu usei parte do bônus para levar a família para uma viagem à Disney, a primeira férias reais em anos. O Jake correu pelos parques como louco. A filha mais nova, a Lily, de 8 anos, abraçou o Mickey como se fosse o fim do mundo, e a Megan me beijou sob os fogos de artifício, sussurrando: "Isso é o que merecemos, Cole." Enquanto isso, a Bridgewater tentava se reerguer. O CEO interino anunciou uma reestruturação estratégica, que na prática significava vender ativos para cobrir dívidas. Eles leiloaram parte da frota, cortaram rotas não essenciais e tentaram atrair talentos com salários inflados. Mas quem queria entrar em um navio afundando? Um artigo na Forbes sobre falhas em liderança corporativa usou a Bridgewater como case study, anonimizando nomes, mas descrevendo o Warren perfeitamente. Um executivo sênior priorizou relacionamentos pessoais sobre competência, levando a uma perda de 60 milhões em receitas e uma exodus de talentos. Eu li e ri sozinho, pensando em como o universo tem um senso de humor irônico. No segundo ano na Apex, expandimos para a América Latina. Eu liderei o projeto, viajando para o México e o Brasil para negociar com portos e transportadoras locais. Aprendi um pouco de espanhol e português, mergulhei em culturas diferentes e montei uma subsidiária que dobrou nossa presença global. Foi exaustivo, mas recompensador. Diferente das crises da Bridgewater,
Aqui eu tinha suporte real. Voltei para casa com histórias para contar, presentes para as crianças e uma promoção que veio naturalmente, sem promessas vazias. Refletindo sobre tudo, percebi que a verdadeira vingança não foi ver a Bridgewater cair. Foi me erguer além do que eles imaginavam. Aos 44 anos, eu era prova viva de que lealdade mal colocada é uma armadilha. Mas clareza e ação mudam tudo. Se você está lendo isso no Reddit, saiba, não espere 15 anos para valorizar seu valor. Saia, construa e deixe os Warrens do mundo colherem o que plantam. E assim, a vida seguiu. Anos depois, em uma conferência do setor, cruzei com o Greg, o ex-VP interino da Bridgewater. Ele me apertou a mão constrangido. Cole, ouvi falar do seu sucesso na Apex. Parabéns. Eu sorri. Obrigado. E você? Ele murmurou algo sobre consultoria e eu soube que a roda tinha girado. A Bridgewater virou uma subsidiária de uma maior, nome mudado, legado apagado. Mas eu era o Cole, VP global, pai presente, marido feliz. Fim de jogo. Se curtiu essa história, dá um like e se inscreve no canal. Ajuda demais e faz a gente trazer mais histórias boas pra vocês.